Olá, saudações, as boas-vindas a mais um Evangelho no Lar aqui do nosso educandário Leon Denis. Eu sou o Douglas, tarefeiro da casa, e te acompanho aqui em mais esse vídeo, mais essa trajetória, mais essa oportunidade, né? Não só de aprendizado, mas principalmente de reflexão, uma questão, né, íntima que a gente pode nos permitir nesse momento para adquirir aprendizado e muitas vezes até para refletir coisas, né, que a gente já fez, que a gente já viu, que a gente foi condizente, né? Enfim, o evangelho, né, gente, e os textos nunca são por acaso e a gente sempre leva algo dessa situação. Por isso que as obras, né, são sempre contemporâneas, né, não são obras que se esgotam, né? Então tá aqui mais essa oportunidade, como eu gosto de dizer também, de autocuidado. E aqui, gente, com esse vídeo, né, que é quinzenal, a cada 15 dias a gente tem um vídeo novo, nós chegamos com esse vídeo aqui à edição de número 171, tá? Eu falo sempre isso porque caso você esteja chegando pela primeira vez, esse seja o primeiro vídeo que você está assistindo, saiba que existem esses tantos outros que são opcionais, tá? Você pode ou não assistir, afinal de contas não são uma sequência, tá bom? Mas se quiser, estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube também. Falando nisso, aproveito para dizer, né, para você que ainda não conhece, que ainda não explorou um pouquinho o nosso canal no YouTube, gente, faça-se esse favor porque vale muito a pena. Tem muito conteúdo lá, né, sobre essa questão da doutrina espírita, tá? Da visão, né, de Kardec, toda essa linha de pensamento a respeito da humanidade, enfim, da espiritualidade de fato, né, e de diversas situações que são próprias da doutrina, tá? Nós temos, né, não só os vídeos do Evangelho, mas também nós temos prece e radiação, um material muito querido que foi feito durante a época da pandemia e está disponível aqui. E a gente também tem as palestras que acontecem na casa toda quarta-feira. Nós temos palestras públicas abertas, né, realmente a todos, sábados e quartas-feiras. E as palestras de quarta-feira são gravadas e colocadas, ficam à disposição depois aqui no nosso canal do YouTube também. Então, aproveite para assistir, reassistir, enviar para alguém que você queira. Todo esse material está lá à disposição, tá bom? Lembro também de outra situação importante, aqueles recados essenciais antes da gente começar, né? Primeira coisa, água. Eu hoje tô aqui, ó, uma garrafa, minha garrafa realmente da rotina, do dia a dia, que uso no meu trabalho, uso, né, na questão dos ensaios, do teatro, enfim, quando eu vou fazer outras coisas, eu sempre tô com essa garrafinha aqui e hoje ela tá me acompanhando aqui também no nosso vídeo, tá? E pode ser, gente, uma canequinha, né, como eu tenho aqui às vezes, um copo, uma jarra, uma garrafinha, né, dessas mesmo que a gente compra em mercado, tá bom? Tá com mais gente, quer uma jarra? Tranquilo, tá? O importante é que essa água esteja aqui à disposição e nos acompanhe durante todo o vídeo, na leitura, na reflexão, porque ao final a gente faz, né, uma oração também por essa fluidificação das águas para que ali sejam depositadas esses fluidos, para que nós continuemos a nos desenvolver e a receber tudo que é proposto durante essa reunião, tá bom? Falo também, né, da questão do barulho. Podem acontecer ruídos diversos por aqui, né, gente? É vida real, como eu gosto de dizer, mas não se deixe dispersar por isso. A gente continua e segue adiante, tá? E aí, falando agora da nossa obra, de fato, que eu já abri, né? Antes de começar, eu deixo aberto aqui o nosso texto, ó. Estou aqui hoje com Fonte Viva, tá? E fui lá para o texto, gente, de número 88, o Caindo em Si, tá? É esse texto que a gente vai ter hoje, que a gente vai fazer a leitura hoje, caso você queira, né, já deixar abertinho aí também para você, tá? E dito tudo isso, agora a gente começa de fato com a nossa abertura, a nossa prece de abertura. Espiritualidade amiga, Pai de bondade, aos nossos mentores, espíritos amigos que nos acompanham. Agradecemos por mais esse momento em que vocês se fazem junto de nós,
favorável a nós, estamos passo a passo, estamos nesse engatinhar, nessa pequena movimentação de mãos dadas às tuas, assim nos fazendo fortaleza para seguir em frente. Obrigado por hoje, obrigado por tudo, obrigado por tudo que ainda virá, sempre com a certeza de que contamos contigo e de que nossas mãos continuam dadas para que possamos assim nos fortificar ainda mais e nos manter em pé sempre que necessário. Gratidão e que assim seja. E agora então vamos para o nosso texto de fato, Caindo em Si, como eu mostrei para vocês. Texto número 88 aqui da nossa obra Fonte Viva. Caindo, porém, em si. Isso está lá, gente, né, na Bíblia, em Lucas, capítulo 15, versículo 17. Esse pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo fora entregue a juízes cruéis. Outras personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos, todavia, caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação. Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o Mestre Divino. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança resoluto para sua reabilitação no apostolado. Paulo confia-se à desvairada paixão contra o cristianismo e persegue, furioso, todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, perante o chamado sublime do Senhor, penitencia-se dos seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas de fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casa da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante da tua redenção. Observarás surpreendido como a vida é diferente. E foi isso, né, gente? Aqui ele dá alguns exemplos, né, que exatamente foi o que aconteceu, né? Alguns, né, há tempo ainda de cair em si e poder seguir o mestre nessa dita época, né? Outros já realmente, né, tarde demais, como foi a questão, né, ali de Judas, né? E a questão do Paulo, né, gente, Saulo, né, e depois Paulo, foi justamente para mim é o maior exemplo, né, porque ele vai de um extremo a uma outra situação que não vamos dizer extrema, né, mas completamente diferente daquilo que ele era, né, uma pessoa que realmente buscava, caçava, digamos assim, castigava, né, e para depois realmente ser tocado, digamos assim, de uma maneira por Deus e pela questão, né, da mensagem de Jesus,
que o fez, né, gente? Nós o conhecermos hoje como o dito São Paulo, né? De fato, por tudo depois que ele fez pela questão do cristianismo, né? O livro, né, gente, que conta a história dele, Paulo de Tarso, né? Esse livro, essa obra é maravilhosa, eu super indico, porque realmente conta toda essa trajetória, é uma leitura fantástica, a gente se emociona, a gente aprende muito, é realmente um livro fabuloso, tá? Paulo de Tarso é uma grande indicação, sabe? E aí, gente, nessa situação, né, é, a gente caiu em si, ou a gente ainda nega situações, né? A gente ainda vê, ou a gente ainda está esperando, porque o que se vê, né, na atualidade, na minha opinião, é claro, é muitas pessoas esperando ainda. Ah, mas será que não vai surgir mais nada? Mas será que é isso mesmo? Porque no fim das contas, o que acontece é que muitas pessoas, né, muitos núcleos dentro da sociedade acabam esperando grandes revelações, acabam esperando situações que acontecem em conjunto. E, gente, isso não acontece em conjunto. Isso acontece de forma íntima, porque isso é uma reflexão muito pessoal. É como, né, não querendo comparar longe de mim, mas só assim para a gente poder exemplificar um pouquinho essa situação aqui do próprio evangelho no lar, né, gente? Isso é feito de uma maneira coletiva, é claro, mas, digamos assim, o despertar, a reflexão é feita de maneira muito única e é muito diferente para cada pessoa. Então, assim, as reflexões que acabam surgindo, as situações que acabam vindo na mente são diferentes para cada pessoa. Então, como que eu vou querer que isso aconteça realmente de maneira igual, de uma maneira padronizada? Isso não existe, né, gente? Dentro de um grande núcleo. É complicado, sabe? Eu consegui seguir com essa situação. E, infelizmente, né, a gente tem muita gente esperando por essa questão. E é por isso, gente, que o que importa realmente, né, não é um templo de pedra construído e tal, mas é aquilo a que você se propõe, aquilo que você faz, aquilo a que você se dedica, o tempo que você tira, a intensidade, né, dentro desse tempo, aquilo que você faz com esse tempo e a intensidade disso, a veracidade com que você faz isso, dessa entrega, e não para o outro ver, mas para si mesmo. Então, será que a gente caiu em si dessa maneira? Porque se cair em si, como a gente acabou de ver nesse trecho lido aqui, do Pedro, da Maria Madalena, do próprio Paulo, não foram para os outros, foram para eles. Claro, né, que essas histórias acabaram vindo à tona e a gente está até hoje aqui falando sobre isso, mas foi para cada um, foi num momento íntimo, foi num momento de introspecção praticamente. Claro, estimulado, vamos dizer assim, por outras situações, mas mesmo assim, de maneira muito particular, essa significação de cada coisa. Então, a gente não pode esperar, né? E principalmente seria uma afronta à nossa dignidade, a tudo que a gente vive, a tudo que a gente se propõe, é, esperar, né? Essa coisa mastigada, pronta e viver isso, porque às vezes está fugindo do nosso propósito e a gente, por preguiça, por comodidade, não quer admitir, não quer ir além, né? Porque a gente realmente tem medo, como Pedro teve ali dentro dessa situação, né? Então, assim, mas o cair em si é uma situação muito mais particular, digamos assim, que é uma implosão, né? E não é uma coisa exterior, é de nós para nós mesmos com essa palavra do Cristo, e não ao contrário. É óbvio, né, que digamos assim os resultados serão vistos, as consequências, né, entre aspas falando, serão vistas e serão expostas, mas esse primeiro momento é como a lagarta ao virar a questão da borboleta, né? É uma situação que ela precisa passar e passar sozinha, dela com ela mesma, uma situação muito íntima. E aí, depois é que os outros vão saber. O cair em si, dentro da nossa espiritualidade, não é diferente. Eu paro por aqui a minha reflexão, mas é claro, tem muito mais a ser dito com toda certeza. E se você, né, quer continuar daí, por favor, não pare, não se deixe prender por esse vídeo, né? A gente para por aqui.
fazendo agora, né, a nossa prece final, fluidificação das águas, mas se é da vontade sua, por favor, continue, viu? Então, vamos lá para a nossa fluidificação e prece de encerramento. Agraciados pela tua energia, envolvidos neste ambiente de luz, com essa equipe hoje junto, nos trazendo reflexões e nos trazendo realmente essa redoma de luz, de paz e de harmonia. Agradecemos por esse momento do nosso Evangelho, onde nós rogamos pela proteção do nosso lar, pela proteção da nossa casa física, mas principalmente moral, principalmente dos sentimentos, dessa construção realmente que vive dentro de cada um de nós e das conexões da harmonia entre toda essa família aqui presente. Rogamos também pela fluidificação das águas, onde tudo que é depositado nos auxilia, não somente nessa nossa primeira rogativa, como também nas situações particulares, nas questões em que devemos seguir de forma íntima, de forma individual, e assim podemos contar com mais este auxílio da espiritualidade amiga. Com muita gratidão, nós encerramos esse Evangelho repletos de paz, de luz, para uma nova semana que inicia. Gratidão e que assim seja. E aí, claro, não podemos deixar de tomar a nossa aguinha. Dividir, né? Se tem alguém aí com você. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Eu sou Douglas, tarifeiro do nosso educandário Leon Denis. E hoje tivemos, então, o nosso Evangelho no Lar no vídeo de número 171. Muito obrigado mais uma vez. E daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, a gente volta com um novo vídeo. Até lá!